Olá, muito boa noite. Estamos em mais um encontro marcado hoje nessa terça-feira, dia 26 de outubro, para falar um pouquinho, aproveitando, claro, esse mês, né, que é intitulado como Outubro Rosa. E no nosso encontro marcado anterior, a gente falou sobre a parte de prevenção, né, de câncer de mama e outras coisas que são inerentes a essa parte de saúde. Hoje vamos falar sobre prevenção e proteção a essa saúde. E para isso a gente trouxe um convidado muito mais do que especial, que é o Dr. José Roberto. Doutor, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os que estão nos prestigiando aí com essa oportunidade de poder acrescentar mais um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre o nosso Outubro Rosa, sobre os nossos programas de promoção, prevenção, tudo mais, tá? Então, Mário, eu peço a licença a todos os ouvintes aí, queria dar uma ênfase aí, falar como tudo começou, essa questão do nosso Outubro Rosa, tá? Dizem os primeiros estudos, que tudo começou em 1983, em Dallas, onde 800 colaboradores ali resolveram fazer uma corrida lá em Dallas para angariar fundos que seriam utilizados na ajuda, né? Contra a prevenção, contra o tratamento aí do câncer de mama, tá? Porém, na realidade, o Congresso americano reconheceu mesmo o outubro como sendo Outubro Rosa, tá? O mês de prevenção do câncer de mama, através da primeira corrida que existiu em Nova York. Isso foi em 1990, tá bom? E esses participantes aí, eles na cidade de Nova York, tudo, quem estava por trás disso daí era a Fundação Susan G. Komen, que eles falam. Então, a partir daí, começaram-se, todos os anos, existia aí essa ênfase no Outubro Rosa, tudo, tá? Para nós, aqui, nacionalmente, a nível de Brasil, tudo começou um pouquinho, depois começou lá, chegou aqui, em 2002, tá? A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, deu início aqui ao nosso Outubro Rosa, aqui como o mês de prevenção, fazendo a iluminação de alguns monumentos, tá? O primeiro monumento que ocorreu aí foi a iluminação na cor rosa, tá? Do nosso mausoléu do soldado constitucionalista, mais conhecido ali como o obelisco do Ibirapuera, tá? E esse símbolo consiste num laço rosa, né? Fica em volta do pescoço das mulheres, e hoje o símbolo mundial do Outubro Rosa é o nosso Cristo Redentor, aí que fica iluminado ali na cor rosa, tá? Então, só quis falar um pouquinho e dar uma ênfase. E, já que você me dá a palavra, eu não consigo ficar muito quieto, tá? Com toda certeza. Não, isso é muito interessante porque você já contextualizou essa ideia do Outubro Rosa, né? Falando que ele iniciou justamente para uma campanha de arrecadação de fundos através da corrida, e de uma maneira ou de outra, isso também é falar sobre saúde, né? E aí tem muita gente que confunde, quando a gente fala de promoção e prevenção de saúde, a turma acha que é a mesma coisa, e não é, né? Se a gente for pegar a tradução no dicionário, né, existe uma diferença simples entre uma e outra, né? Prevenir é preparar, é chegar antes, né? Se antecipar. E promover é justamente fomentar, originar, é dar impulso a, né? Então a gente está falando de duas coisas bem diferentes. E se falando de Outubro Rosa, ou nessas prevenções, nessas campanhas que geraram o Outubro Rosa, isso vem muito a calhar. Então a gente tem uma corrida, um esporte, buscando angariar fundos para promover, né, justamente o tratamento dessas pessoas que são acometidas desse câncer. Então, a gente pensa, né, não é só para um público, não é só para as mulheres, não é só para trabalhadores do asseio e conservação ou não, que é o nosso principal público aqui do Encontro Marcado, mas é de coisa abrangente, a gente está falando, né? Não é só no Outubro Rosa, por exemplo, que a gente fica ligado, né, ou previne o câncer de mama, né? Exato. Aproveitando essa deixa que você deu, eu queria fazer só uma conotação aqui.
A Organização Mundial de Saúde, eu não estou falando a nível de Brasil, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela tem um estudo que ela prevê que o número de casos ano de pacientes que serão acometidas pelo câncer de mama é de 1.380.000, tá? Sendo que dessas 1.380.000, infelizmente, 458.000 acabarão evoluindo para o óbito. E quando a gente fala de câncer de mama, professor Mário e os demais ouvintes aí, a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, de deixar de falar do público masculino. Perfeito. Público masculino também estamos ali relacionados ao nosso Outubro Rosa, tá? É lógico que numa incidência infinitamente menor, tá? Mas o homem também pode ser acometido pelo câncer de mama, tá? Só que a incidência do público masculino é de 1%. Certo. Tá? Mas o homem também está arrolado nessa questão do Outubro Rosa, tá? E para falar mais um pouquinho, a gente fala muito do câncer de mama, tudo. O câncer de mama, em âmbito geral, não é a maior causa de morte no público feminino, tá? A primeira causa mortes por câncer é o câncer de pele, seguido pelo câncer de mama no público feminino e, em terceiro lugar, o câncer de colo do útero. Quando a gente vai falar um pouquinho, que depois eu vou tomar liberdade para falar um pouquinho de vocês, tá? No homem, em âmbito mundial, tá? O câncer de pele, a primeira, o câncer de próstata, a segunda. Perfeito. Tá bom? Então, eu não podia deixar de falar nessa incidência. Eu vi um bate-papo com uma colega, a doutora Ângela. Uhum. E a doutora Ângela falou com muita propedêutica, tá? Eu não vou falar disso agora, não é o tema, tá? Mas ela falou com muita propedêutica sobre o câncer de mama, cuidados, exames, tudo mais, tá? E depois, se vocês me permitirem, eu quero falar mais um pouquinho dessa situação também, dos exames, tudo, tá? Claro, com toda certeza, toda informação é muito bem-vinda, né? Uma vez que, quando você coloca, por exemplo, essas situações de câncer de pele para ambos os sexos, né? Está aí num patamar bastante elevado, em primeiro lugar, digamos assim, e depois vinham os específicos de próstata e de mama, é necessário a gente pensar justamente em olhar determinadas coisas que a gente nunca olha, né? Quem ia imaginar, né? Ou sair todo dia, ou escutar o que um médico, um dermatologista fala de cuidar da sua pele, pensar no protetor solar. A gente tem, de uma maneira ou de outra, no nosso setor do asseio e conservação, pessoas que trabalham aí na jardinagem, na coleta de resíduos, que estão expostos, né, à radiação solar que pode gerar, né, o câncer de pele. Visto que, aproveitando essa deixa sua, visto que é de uso obrigatório e a gente preconiza até como médico do trabalho, em todos os nossos programas, vai a obrigatoriedade daquele público que trabalha na rua, principalmente falando da nossa FACOP, da nossa querida FACOP aí, protegida, e que a gente aí zela muito aí pelos nossos funcionários e os nossos colaboradores. É de conhecimento aí que faça uso obrigatório, muitas vezes, de óculos de sol e de protetor solar, tá? Para evitar o câncer de pele aí nesses pacientes. Então, você falou com muita sabedoria aí do câncer de pele e junto aos nossos funcionários. Professor Mário, peço licença outra vez. Por favor, doutor. Eu não consigo ficar quieto. Perfeito, tá? E quanto mais informação, melhor. Então, quando a gente vai falar aí sobre os nossos funcionários, vamos falar um pouquinho do nosso asseio e conservação, a nossa menina dos olhos, tá? Uhum. Quando a gente fala em promoção e prevenção de saúde, promoção e prevenção são duas palavras indissolúveis. Uma anda concomitante com a outra, tá? Sempre é melhor, esse jargão é velho conhecido, é melhor prevenir do que remediar, tá? Então, definindo um pouco, como você falou no começo, aí a questão de prevenção e de promoção, a gente fala muitas vezes que o fato são coisas que estão ligadas, tá? Mas promover saúde significa impulsionar, fomentar, originar, gerar condições de saúde.
quando eu falo em promoção de saúde, em gerar condições, de uma maneira geral, a gente fala isso, como que eu posso me expressar? Isso, estão envolvidos entidades governamentais, entidades aí laborais, os nossos sindicatos, tudo, tá? Por quê? Para o funcionário nosso, do ACEI Conservação, poder desenvolver o trabalho dele, tá? Com excelência, eles têm que estar bem, tanto no sentido físico, no sentido emocional, evitando os estresses, tá? Então, quando a gente fala em promoção de saúde, é oferecer qualidade de saúde para esse funcionário. De que maneira? Boa alimentação, orientação em relação à atividade física. A gente sabe, gente, ninguém aqui vai ser, ninguém vai, como que eu vou falar assim, intransigente. É difícil. A gente trabalha o dia inteiro e fala, como que eu trabalho e eu vou fazer atividade física? Existe uma diferença muito grande entre não estar sedentário, que é estar trabalhando, estar em atividade física, que também ajuda, e fazer sua caminhada, tá? Quando der, nos momentos de folga, fazer sua atividade física. Ninguém quer, quiçá, sai algum atleta aí para ir competir e correr a São Silvestre para a Olimpíada. Mas não é isso, tá? A questão da atividade física promove o bem-estar físico, mental, psicológico do paciente. E tem várias coisas envolvidas, né, professor Mário? Sim, questão cultural, social, física. Quando a gente fala em promoção de saúde, tem aí as questões das vacinações, campanhas de vacinação. Perfeito. A gente não pode esquecer, isso é promoção de saúde. Isso é promoção. Eu escuto não, a gente escuta, e quando a gente fala, o paciente muitas vezes, é verdade, né, doutor? Eu tinha me esquecido disso. Pessoal, por exemplo, eu vou dar um exemplo no ACEI e na conservação, tá? O pessoal esquece, muitas vezes, a gente sempre bate, a gente põe nas promoções de saúde o uso de vacina antitetânica, tudo. Gente, eu não tenho risco para tétano. Quem não gosta de fazer um churrasquinho? Perfeito. Quem que não cozinha em casa e pode se cortar com uma faca? Eu vou aqui, como profissional da área de saúde, lembrar, vacina antitetânica tem que ser renovada a cada 10 anos. Vacina antirrábica. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu não podia deixar de falar nas questões da promoção. E, além disso, falando um pouco no ACEI e conservação, agora, prevenir. Prevenir é agir antes que aconteça, tomar iniciativa. Prevenção da saúde. Prevenção da saúde é desenvolver atividades, tá? Tanto os exames de check-up, que são necessários, tá? Quando os nossos funcionários passam por toda aquela questão dos exames complementares, inerentes ao grau de risco, que eles estão expostos, tudo, tá? Mas eu não posso deixar de falar das campanhas de prevenção contra diabetes, contra hipertensão arterial, você entendeu? Fazer os exames de rotina. Para as mulheres, tá? Não é só no Outubro Rosa, é o ano inteiro, professor Mário. Outubro Rosa, a gente pega e dá ênfase maior. Mas, mulheres, vocês não podem se esquecer da necessidade da realização do Papa Nicolau, exame de prevenção do câncer de colo do útero, que impreterivelmente é feito uma vez por ano, tá? A nossa mamografia, estamos falando em prevenção do câncer de mama, outras coisas. A gente não pode esquecer de fazer as avaliações aí do nosso perfil lipídico, nosso colesterol, nosso triglicérides, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito que vai dar conversa aqui para mais de hora, e o intuito é acrescentar e poder falar alguma coisa legal nesse sentido. Não, perfeito. E aí, por exemplo, você traz várias fontes de informação e aí me veio muitas coisas na cabeça, como, por exemplo, a campanha que foi feita pelas entidades sindicais e também a FACOP com a campanha de vacinação para a Covid, que aconteceu, né, voltado para o setor de asseio e conservação. Então, sim, é necessário tomar vacina, é necessário a FACOP e as outras instituições envolvidas
medidas, fomentar essas campanhas de promoção de saúde. Por exemplo, você falou que não tem, teoricamente, nenhum atleta, né? O Ciemaco aqui de Curitiba, se eu não me engano, eu vi uma postagem deles que eles fomentam uma equipe de corrida. E com várias publicações ali de vários prêmios que eles ganham e tudo mais. Então, dá, né, para a gente pensar em hábitos saudáveis, pensar em fazer exercício físico, o tabagismo também está por aí, né, a gente tem que prestar muita atenção nisso, e casar isso com as nossas atividades laborais e pensar também em todos esses exames que a gente tem que fazer. Tudo isso entra dentro desse promoção e prevenção de saúde, né? Sem dúvida, esse contexto. A gente não pode deixar de falar, né? A gente não pode omitir a questão promovendo a saúde, fazendo prevenção, a gente vai estar dando condições para que os nossos funcionários trabalhem mais satisfeitos, rendam mais no trabalho, diminui a questão do absenteísmo, diminua a falta e que rendam mais, né? Que executem seu trabalho com excelência. Tá bom? A gente falou de tudo isso, professor, e a gente ainda... É aquilo que eu falei, tá? Não é só isso. A gente falou aí da questão do sedentarismo, obesidade, alcoolismo, tem uma série de coisas, né? Consumo de álcool de forma indiscriminada, tudo isso tem que ser levado em consideração e a gente não pode omitir todas essas questões. Com certeza. Tá? E, de uma maneira ou de outra, isso está dentro da nossa realidade, não é difícil, né? Pensar em atividade física, pensar em redução de hábitos, ou a implementação de hábitos saudáveis, porque muitas vezes a gente pensa, não, é porque eu tenho pouca grana, porque eu tenho pouco tempo, talvez isso não se enquadre, mas se enquadra sim. E aí eu puxo um pouquinho para o meu lado, né, que eu sou da área da biológicas, né, e falo também no consumo consciente, né? Unir esses hábitos saudáveis com a necessidade de consumir coisas conscientemente. Não adianta nada eu pensar, não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas um tênis lá de sei lá quantos R$ 1.000, um celular novo, eu vou lá e compro. Não é não comprar, mas ter, por exemplo, às vezes eu consigo comprar esse celular num período de tempo maior e praticar um esporte, entrar para dentro de uma academia ali, alguma coisa nesse sentido, ter essas possibilidades. Então essa parte de consumo consciente também é muito importante, né? Então, quando você fala em consumo consciente, professor, é uma situação que tem que ser levado muito, tem que ser dada uma atenção muito especial, porque muitas vezes entenda-se consumo inconsciente. Consumo inconsciente, tá? A gente faz aí uma ressalva aí, que é qualidade de alimentos, tá? Que vai ser ingerido, tá bom? Ou seja, coisas básicas, comer mais fruta, comer mais legumes, cereais, tomar muita água, tá? Não é só fritura, não é só lanche do McDonald's. Eu faço uma brincadeira com meus pacientes sempre, professor. Existe o dia do pecado. A gente só não pode viver no pecado, tá? Perfeito. Então, por isso que é o consumo consciente e tudo. E um detalhe, hein? Esse consumo consciente, isso daí nasce a partir de atitudes individuais e coletivas. Quando eu falo coletiva, é o meio que oferece. Muitas vezes, o funcionário trabalha na empresa, faz as refeições na empresa, por isso que as empresas têm aí as nossas nutrólogas, tá? Para fazer uma dieta adequada, muito fácil, né? Mandar tudo frito e farofa, vamos lá, vamos embora, refrigerante. Não, gente. Então, por isso que a gente fala da água, não é que não vai tomar refrigerante uma vez ou outra, mas consumir água, suco natural, diminuição na ingesta de açúcar, tá? Diminuição na ingesta de carboidrato. Tem que comer, pode comer, mas é o que você falou, consumo consciente. Perfeito. E aí a gente pensa numa ideia de rever hábitos, visitar novos costumes, quem sabe desenvolver uma nova cultura, né? Não só dentro da empresa, mas para a própria vida, que a vida transcende, né? Como você falou, um funcionário saudável dentro e fora da empresa produz melhor, tem uma melhor qualidade de vida fora, talvez com a família, com os amigos, enfim. A gente está num processo de retomada também, né? A gente começa a observar já essa pandemia que nos assolou por determinado tempo aí, já perdendo força,
ainda temos um quadro não tão confortável, digamos assim, mas com uma certa flexibilidade, digamos assim, mas temos que ficar sempre atentos, né? Tá certo. Isso daí é um assunto aí que tem que ser rebatido. E Com outra, certeza. ao meu ponto de vista, essa situação do consumo consciente, da promoção, da prevenção, faz parte de toda a CIPAT, tá? Toda Perfeito. CIPAT não pode deixar colegas, técnicos, engenheiros, profissionais envolvidos na área, e isso tem que ser levado em pauta, tá? Não podemos esquecer disso, e eu brinco, isso é trabalho de formiguinha, é igual educar filhos, é todo dia um pouquinho de uma pitada para que a gente possa colher frutos aí no futuro, né? Com toda certeza. E dá para o público perceber, né, dentro dessa nossa conversa, que a gente já envolveu um pouco de história, um pouco dos sindicatos, um pouco de outros profissionais, técnicos de segurança do trabalho, professores, FACOP. É uma ação conjunta com todos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E pensando nessa ação conjunta, claro, você falou que, e a gente sabe, né, que esses meses com cores, eles não se restringem ao próprio mês, né? O outubro rosa, com a ideia do câncer de mama, a gente saiu do setembro amarelo, da prevenção do suicídio, aí a gente tem, por exemplo, homenageando os técnicos e engenheiros do trabalho, o abril verde da saúde e segurança do trabalho, e essa ideia é muito interessante, a gente está chegando, digamos assim, no novembro já azul, né, para chamar atenção justamente ao câncer de próstata, né? Certo. Depois, se você me permite, eu quero Claro, fazer um jogralzinho aí, uma brincadeira com essas cores, por tá? gentileza. Mas, pô, até agora aí, para o nosso público masculino, que envolve todo mundo aí, tá? Uhum. Nós vamos entrar no nosso Novembro Azul, nosso mês de prevenção do câncer de próstata também, tá? Como eu dei a ênfase aí do Outubro Rosa, como começou o Novembro Azul também. Para quem não sabe aí, o Novembro Azul, eu falei da brincadeira, da corrida, brincadeira não, sério, né? Mas a gente falou de uma forma mais informal da corrida em Nova York aí, que deu em 1990 tudo. O Novembro Azul, para quem não sabe, ele teve início em 2003 na Austrália, tá? E lá se chamou Movember, que veio de bigode, tá? E com a gravata. Por isso que o símbolo do nosso novembro aí, tá? Do nosso Novembro Azul, é a gravatinha com o bigode. Perfeito. Tá? É considerado como o dia 17 de novembro, é considerado como Dia Internacional da Prevenção do Câncer de Próstata, tá? A gente já falou, não quero ficar repetitivo, mas lembrando, para o homem, mundialmente, tá? A primeira incidência ainda é o câncer de pele, para depois o câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o primeiro. Perfeito. Tá? Então, gente, falando um pouco dos exames do câncer de próstata aí, que é aquele exame de toque retal, existe ainda um preconceito muito grande, tá? Em relação a esse exame de toque. Gente, não é brincadeira. Ninguém gosta. Pergunta para que mulher que gosta de fazer a mamografia, perfeito. que gosta de fazer o Papa Nicolau. Mas hoje em dia, o homem que deixa de fazer um exame desse e pode vir mais tarde a ser acometido por um câncer de próstata, que fazendo prevenção poderia agir antes, poderia ter tomado um cuidado. Lembrando, gente, o diagnóstico precoce reduz muito, muito, muito o agravamento dos riscos. Tá? Lembrando, falando um pouquinho dessa necessidade, tá? O homem, a gente tem que lembrar agora e falar, né, da ênfase no sentido, está aumentando muito a nossa sobrevida. Longevidade está aumentando. Sobrevida aumentando, aumenta mais a incidência de câncer de mama e de câncer de próstata, tá? Vou fazer aqui uma conotação. Para quem não sabe, o homem a partir dos 85 anos de idade, se não teve nenhum problema, a partir dos 85, 100% da população masculina ou terá problemas com câncer ou terá pelo menos uma hiperplasia prostática.
E fique claro, não estou falando que todo homem terá o câncer, mas terá uma hiperplasia. Então, isso tem que começar desde a idade aqui atrás, a gente começar a fazer o exame de prevenção, tá? No homem, exame de prevenção, a partir dos 40 anos, começa a ser feito o PSA. PSA é um exame no sangue, que chama antígeno prostático específico. É um exame de sangue que vai dar ali a mensuração do risco aumentado ou não, tá? Sem levar em consideração o risco familiar, né? Familiares, pacientes que têm histórico familiar aí, de parentes, pai, avós, irmãos, aí, tios com câncer de próstata. Não tem que deixar de fazer esse exame de prevenção. É um exame simples, rápido e de uma fidelidade, assim, muito grande, que todos vão colher benefícios, né? Fazendo isso daí. Então, eu falei um pouquinho do Novembro Azul. Se você me permite, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente estava fazendo uma brincadeira com as cores. Claro. Se você me permite, só para dar uma lembradinha aqui, tá? Não lembro de cabeça, tá? Vamos lá, eu vou contribuindo com as que eu me lembre aqui. Então, vamos lá, vamos brincar. Janeiro. Janeiro tem duas cores que são lembradas. É o janeiro branco e o janeiro roxo. O branco é prevenção da saúde mental. E o roxo é a hanseníase. Para quem não sabe, a hanseníase é a nossa antiga lepra. Tá bom? Fevereiro, continua ainda o exame de prevenção. É o roxo e o laranja. O roxo ainda contra o lúpus, fibromialgia e mal de Alzheimer. Tá? E a cor laranja em fevereiro, prevenção da leucemia. Tá bom? Março, as cores eleitas foram o vermelho e o azul marinho. O vermelho fazendo a prevenção do câncer de rim. E o azul marinho, o câncer coloretal. O que é isso? Tumor de reto, tumor do ânus. Tá bom? Abril, azul e verde. Azul, conscientização sobre o autismo. Cada vez mais aí na mídia, cada vez mais fazendo diagnóstico precoce, tá? E o verde, segurança e saúde no trabalho. Tá bom? Que vem bem a calhar, né? Maio, amarelo, segurança no trânsito. E em maio ainda, o cinza, câncer de cérebro. E ainda o laranja, tá? Abuso de crianças e adolescentes. Tá? Tá acabando, gente, tá acabando. Em junho, o verde, prevenção do meio ambiente. Tá? Julho, o amarelo, combate às hepatites virais. Tá? E ainda em julho, o verde, câncer de cabeça e pescoço também. Em agosto, dourado, aleitamento materno. Em agosto ainda, o verde claro, combate ao linfoma. Tá? Setembro, amarelo, como você mesmo já tinha falado, prevenção ao suicídio. E o verde, doação de órgãos. Tá bom? Aí entramos no nosso outubro rosa, o câncer de mama. No nosso novembro azul, câncer de próstata e outra coisa, viu? Em novembro também, diabetes. Perfeito. Tá bom? E para finalizar aqui, em dezembro, duas cores também. O vermelho, simbolizando aí, falando AIDS, tá? E o nosso laranja, câncer de pele. Ou seja, professor, temos aqui o arco-íris inteiro, tá? Perfeito. Ninguém precisa saber, mas todo mundo tem que prevenir. Todo mundo tem que fazer seus exames de rotina. E quem sabe, doutor, eu acho que eu já te deixo até uma proposta aqui, uma provocação. Quem sabe a gente não volta ano que vem, já desde janeiro, falando sobre essas cores e fazendo um bate-papo voltado para o setor de asseio e conservação, ou não, pode ser aberto a todo o público, justamente contextualizando o tema com a cor e com o senhor que traz, com toda certeza, um monte de informação aqui para a gente debater. Imagina, se você me der essa oportunidade, vai ser um prazer aí a gente estar juntos outra vez, tá bom? Perfeito, com esse aceite, então a gente vai finalizando a nossa conversa de hoje, nosso encontro marcado. Tivemos aqui a excelente presente do Dr. José Roberto. Muitíssimo obrigado, doutor. Imagina, Mário e todos aí os participantes aí. Foi um prazer, tá? Desejo, por incrível que pareça, né? Já desejo um final de ano aí repleto de realizações e de esperança de dias melhores, depois de tudo que a gente passou. Perfeito. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí e estamos juntos, tá bom?